Quando você leu Harry Potter, ficou perdido conforme o tempo passava no ano escolar? Provavelmente não, né? Mas em outros livros, já teve dificuldade de se situar quanto tempo havia passado entre capítulos ou ações? Pois é, se você quer facilitar a vida do seu leitor, fica aqui comigo no vídeo e veja algumas formas de mostrar o tempo na história, seja em grandes saltos temporais ou em pequenas mudanças. Vamos lá! E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Você já pensou como o tempo passa na sua história ou como ele é contado dentro da trama? Não importa se você está escrevendo um conto ou uma série de romances épicos, o tempo vai passar durante esse processo. Obviamente, o tempo fictício não é a mesma coisa que o tempo real, a não ser que você esteja escrevendo 24 horas, né? Mas o seu romance pode levar 4 horas para ser lido e cobrir eventos que acontecem ao longo de vários meses. E talvez você tenha levado meses ou anos para escrevê-lo. Por detalhes como esse, que o tempo na ficção pode ser problemático. Na vida real, o tempo passa em uma taxa constante, mesmo que pareça que ele está desacelerando ou acelerando às vezes. Infelizmente, não temos a opção de pular ou avançar rapidamente as partes chatas ou retardar quando se está aproveitando o momento. Na ficção, os leitores esperam que você se concentre em eventos relevantes para a história e deixe o resto de fora. A menos que a conversa durante o café da manhã seja importante para a história, você não precisa mostrar os seus personagens em diálogos banais iniciando o seu dia. Claro, isso provavelmente é óbvio para ti, mas pode apresentar dificuldades quando você está escrevendo. Como você pula entre a cena interessante do sábado à noite entre o protagonista e a sua noiva, por exemplo, e a cena interessante que começa às 9 horas quando ele chega no trabalho na segunda-feira de manhã. Pode parecer ainda mais difícil quando você tem grandes lacunas de tempo em seu romance. Talvez haja um período de 6 meses no meio em que nada acontece. Ou você quer pular 30 anos ou 100 anos no meio. Você pode ter vários saltos no tempo durante a sua história. O livro, em um momento único, começa com 2 mães tendo bebês. Depois de vários capítulos em que os personagens são bebês, pulamos para quando eles têm 5 anos, quando estão fazendo 11 anos e depois quando eles fazem 16 anos. Primeiro, vamos ver como são feitos esses grandes saltos no tempo, semanas ou mais, e depois analisaremos saltos menores, entre dias ou entre até partes de um dia. Vamos começar com as 3 opções para lidar com grandes saltos no tempo. A primeira opção é separar o romance em seções. Quando o leitor chega a uma página onde se lê parte 2, é uma boa pista de que uma grande mudança ocorreu, não é? Uma nova parte de uma história geralmente anuncia um salto significativo no tempo. Às vezes, os autores nomeiam as partes, assim como os capítulos são nomeados também às vezes. Embora seja mais comum ter um número como uma parte 2 ou seção 2. Uma desvantagem de ter uma nova parte é que ela pode parecer momentaneamente chocante para o leitor, talvez tirando da história brevemente. É por isso que acho que elas não são mais bem usadas para grandes mudanças, onde você vai precisar fazer o leitor passar pelo salto temporal de qualquer maneira. Mas também tem quem goste de usar os anos definindo essas seções. A segunda opção é apenas começar um novo capítulo. Pode ser complicado saber exatamente como dividir o seu romance em capítulos, mas geralmente faz sentido começar um novo capítulo para indicar a passagem do tempo. Tenha em mente que apenas ter um novo capítulo pode não ser suficiente para dar uma pista ao leitor. Você provavelmente precisará de alguma outra indicação se estiver pulando meses ou anos no tempo do romance. Afinal, capítulos mudam a todo momento e por diferentes motivos, então tente ajudar o leitor durante a sua leitura, né?
E por falar em ajudar o leitor, a terceira e última opção para dar grandes saltos é dar uma referência de tempo explícita. Muitas vezes é uma boa ideia dar essa indicação ao leitor, deixando bem claro que o tempo avançou ou retrocedeu. Isso pode ser feito com uma linha separada do texto em si, após o nome do capítulo. Caso não queira deixar logo abaixo do nome do capítulo, você pode colocar a referência na primeira frase do capítulo. Algo como 100 anos depois, na sociedade já não era mais a mesma. Mas essa frase é só um exemplo, tá? O importante nesses casos de grandes mudanças temporais é evitar longos resumos. Muitos escritores buscam descrever o que aconteceu durante o período, pois acham que sem isso o leitor não entenderá a história. O problema é que essas longas passagens de resumo geralmente não são muito interessantes de se ler, pela sua própria natureza elas não são dramáticas, e se os eventos daqueles anos perdidos forem importantes para o resto da história, você pode trabalhar com eles mais tarde, e não em um grande resumo narrado no início de um capítulo. Para citar alguns exemplos, temos o romance Em um Único Momento que eu falei antes, que é de Imogen Clark. O livro inicia com o ano 1976 em sua própria página, e a próxima marca o capítulo 1. E a cada grande salto temporal no romance, há uma nova parte, cada uma com uma página em branco apenas com o ano escrito. 1976, 81, 83, 87 e 92. E no final tem apenas a marcação 7 anos depois. Além desse, que divide em seções, temos um que muda de tempo em cada capítulo, que é A Mulher do Viajante do Tempo, de Audrey Niffenegger. Nele, cada capítulo tem um nome e é acompanhado por uma data específica, avançando ou retrocedendo no tempo. Mas assim como existem os grandes saltos nas histórias, às vezes há uma mudança apenas de dias, de horas ou de turnos. Nesse caso, podemos usar outros meios para mostrar para o leitor. Mas antes de eu te contar, se inscreve aqui na Tellers, assim você recebe conteúdo semanal sobre escrita e carreira para evoluir cada vez mais e realizar o seu sonho de publicação. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube. Mas indo para o pequeno salto, temos algumas opções também. A primeira é colocar uma linha em branco para indicar que o tempo passou naquele trecho. Essa é a maneira que eu mais uso para dar esses pequenos saltos temporais, até porque eu gosto de escrever contos e às vezes os saltos não são grandes. Afinal, uma linha em branco é uma maneira fácil de indicar uma nova cena. Você também pode usar 3 asteriscos centralizados se quiser uma quebra ainda mais clara para o leitor. E por falar em formas claras, você também pode começar um novo capítulo. Há quem goste de mudar de capítulo sempre que tem uma quebra temporal, exatamente para facilitar o leitor, seja uma quebra grande ou uma menor. Por isso que muitos que me perguntam quantos capítulos o livro deve ter, eu acabo dizendo que depende. Não tem como definir o número de capítulos para um livro. Existem livros que sequer são divididos em capítulos. Então, vai muito do estilo do escritor e da história que está sendo escrita também. E por fim, o nosso último exemplo, a terceira opção, é usar um breve resumo do período. Lembra que eu falei nos grandes saltos temporais que resumir o período de uma forma muito longa poderia ser um perigo? Pois é, continua sendo perigo, mas em curtos períodos, esse resumo acaba sendo também menor e pode não atrapalhar a experiência do leitor. Um bom exemplo é J.K. Rowling em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em um trecho, ela resume em um parágrafo um turno do dia escolar, como esse aqui, ó. Nesse exemplo, além de mostrar a passagem do tempo, ela também traz novas informações, ou seja, faz a história seguir adiante. E é uma ótima forma para você usar nessas breves alterações temporais. Mas é preciso dizer que os leitores estão acostumados com histórias que avançam em saltos, sejam eles pequenos ou grandes. E como você pode ver nos exemplos, declarações simples como a data atual ou por um ano bastam para o leitor compreender o tempo da história.
O importante é que conforme você vai escrevendo, deixe claro para você mesmo como o tempo está mudando. Assim você não correrá riscos de se perder no tempo da sua história e poderá pensar na melhor solução para mostrar ao leitor como esse tempo passa, seja por quebra de capítulos, breves narrações ou linhas em branco e com símbolos como o asterisco que eu falei. Por sinal, você tem algum método favorito para escrever esses saltos temporais? Me conta aqui nos comentários. E se quiser ver mais vídeos sobre o tempo na trama, veja esse aqui sobre técnicas para quebrar o tempo na história. Uma ótima viagem no tempo para ti e até o próximo vídeo com mais dicas de escrita. Até mais!